Amados irmãos, então nós vamos abrir nossas Bíblias para ler esse texto que está no livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2. E vamos ler até os versos 12, quando Davi dá instruções a Salomão antes da sua morte. Nós estamos no mês de maio e nós estamos então neste mês relembrando que é um mês da família Filadélfia. Nós tivemos o primeiro dia do mês, o encontro da família Filadélfia. Foi um dia maravilhoso em que nós passamos juntos, aprendemos lições preciosíssimas naquele dia. Hoje pela manhã também tivemos a escola dominical voltada para as famílias, e agora novamente quero falar ao seu coração com esse tema, a ruína de um grande homem. Você é um grande homem para a sua família, sim ou não? Meu Deus, não ouvi. Você é um grande homem lá na sua família, sim ou não? Sim. Cuidado para você não entrar num processo de decaída sem volta, como aconteceu com este homem que nós vamos falar dele nessa noite. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortos. Coragem, pois, e ser? Você pode ler comigo, homem? Só os homens. O verso 2. Deixa o verso 2 aí, Thomas, por favor. Vamos lá? O que Davi diz a Salomão? Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem. Tem homem aqui, sim ou não? Sim. Oh, glória! Então, as palavras de Davi a Salomão devem servir também para nós, né? Então, dentro desse conceito, ele diz agora o que é que Salomão precisava fazer. Atenção para nós também aprendermos essa lição preciosa. Guarda os preceitos do Senhor, seu Deus, para andar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos, vamos lá juntos aí os homens, se os teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Se você for fiel ao Senhor, nunca faltará na sua descendência alguém que estará sentado no seu lugar nessa igreja. Você está me entendendo, sim ou não? Se você for assim, obediente ao Senhor, a sua descendência estará aqui. Estará aqui, é isso que ele está dizendo para nós. Também tu sabes o que fez Joabe, filho de Zerui, e o que fez os dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amás, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e a sandália nos pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as tuas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem da tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Burim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhes há de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel,
40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então, meus amados irmãos, a glória de um homem só é possível quando ele anda com Deus. Mas a ruína de um homem acontece quando ele se afasta do seu Deus. Davi, então, meus amados irmãos, envelhecera muito rápido. Davi envelhecera precocemente. Aos 70 anos de idade, Davi já não saía mais com o seu exército. Davi já não ia mais às batalhas. Davi já não estava mais acompanhando nenhuma campanha militar. Por causa dessa debilidade de Davi em reinar, iniciou então uma rebelião contra ele. Seu filho mais velho, Adonias, quer o poder. E agora então tenta tomar o trono à força. O profeta Natã, percebendo que Salomão era o mais indicado e que Salomão deveria ser o sucessor de Davi, porque era um escolhido do Senhor, então ele alerta a Davi, conforme está escrito em 1 Crônicas, no capítulo 22, verso 9, assim: eis que te nascerá um filho, será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei em Israel em seus dias. Assim então o profeta Natã agiu com rapidez e lembrou a Davi da promessa a respeito de Salomão. O rei então deu as instruções a Natã sobre a sua ascensão, ou sobre a ascensão de Salomão ao trono de Davi, selando-o então com juramento, conforme registra no primeiro livro dos Reis, no verso 28, no capítulo 1. Salomão então tinha 19 anos de idade quando assumiu o reino de Davi, seu pai. Assim então o nome Salomão significa pacífico, também chamado por Natã de Jedidias, que quer dizer o amado do Senhor. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Assim então, meus amados irmãos, era grande, um homem de grande importância no reinado de Davi. Portanto, é também de grande importância para nós estudarmos a história de Salomão, porque através desta história nós vamos encontrar o que Deus pode fazer na vida de um homem que caminha com Deus, na vida de um homem que anda com Deus, na vida de um homem que obedece os preceitos do Senhor, na vida de um homem que obedece os testemunhos do Senhor, conforme está escrito aqui: se guardares, se andares nos meus caminhos, se guardares os meus estatutos, se andares nos meus mandamentos, nos meus juízos, nos meus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Irmãos, é isso que eu quero lhes mostrar, o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem que obedecem os preceitos do Senhor. Mas também nós vamos aprender o que é capaz o que pode acontecer na vida de um homem que afasta do seu Deus, que afasta do nosso Deus, que afasta do Deus verdadeiro. Portanto, em primeiro lugar, eu quero então, meus amados irmãos, destacar nessa noite sobre o sucesso do homem que caminha com Deus. Só é possível o homem ter sucesso na sua vida quando ele caminha ao lado do Senhor, quando o Senhor faz parte da sua vida, como nós aprendemos na manhã desse dia, quando o pastor Daniel fez a seguinte pergunta: para que haja uma família é necessário um homem, uma mulher e Deus. Deus precisa estar junto. Assim se forma uma família, o cordão de 3 dobras. Assim então, meus amados irmãos, todo sucesso na vida de um homem precisa primeiro vir Deus na frente. A bênção de Deus precisa estar na frente. Assim então o texto nos mostra que Salomão era muito famoso e que a sua fama então se espalhara por todo o mundo da sua época por conta da sua trajetória. A Bíblia nos mostra que nenhum herói na história da humanidade foi tão celebrado como Salomão.
E Jesus fez referências a Salomão em Mateus, no capítulo 6, quando então Jesus diz às plantas, às flores, olhando para os lírios e dizia assim: nenhum deles é tão lindo ou tão bonito, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como essas plantas, como essas flores, que hoje existe e amanhã já deixarão de existir. Portanto, meus amados irmãos, a sabedoria dada por Deus, diante da sua grande responsabilidade, que ele pediu ao Senhor um coração compreensivo, como nos diz o capítulo 3 de primeiro livro dos Reis, Deus então se agradou e Deus encheu a Salomão de sabedoria. Portanto, meus amados irmãos, é importante notarmos que a fama de Salomão e a sua sabedoria eram sempre relacionadas ao nome a fama de um homem. A fama de um homem, a grandeza de um homem está sempre relacionada ao seu, não é o que ele faz, não é a sua esposa, não é os seus filhos, não é o seu trabalho, não é a sua graduação particular. A grandeza de um homem está relacionada ao Deus que ele serve, a esse Deus todo-poderoso. Portanto, é importante nós notarmos que a fama de Salomão estava sempre relacionada ao Senhor, relacionada a Deus. A rainha de Sabá, por exemplo, ouvindo a fama de Salomão com respeito ao nome do projete, capítulo 10, verso 1 de 1 Reis, só para os irmãos verem que o homem só será grande quando ele se relacionar bem com o seu Deus, com o nosso Deus. Conseguiu, Pedrinho? Assim então, meus amados irmãos, toda honra e toda glória deve sempre ser dada a Deus. Todos nós podemos pedir e devemos pedir sabedoria ao Senhor. Tiago, quando escreve a sua epístola, no capítulo 1, ele diz o quê? Se você quer sabedoria, peça a Deus, que Ele lhe dá liberalmente. Então, todos que querem ser sábios e precisam de sabedoria, peça a Deus. E nós precisamos, meus amados irmãos, da sabedoria, mas nunca use da sua sabedoria em seu engrandecimento pessoal, em seu engrandecimento próprio. Sempre coloque o nome do Senhor à frente, coloque o nome do Senhor para que Ele seja glorificado através da sua vida. Tudo o que acontece conosco, meus amados irmãos, e aprendemos isso no dia 1º de maio, seja bom ou seja ruim, nós precisamos dar glórias, ou que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. O reinado de Salomão atingiu quase 100 mil quilômetros quadrados, era 10 vezes maior do que o reinado do seu pai Davi. Portanto, administrou cidades que foram incorporadas ao reino de Israel. Cidades, meus amados irmãos, vinham e faziam parte do reinado de Salomão. Era prazeroso estar sob o domínio do rei Salomão. Quem não gostaria de ser reinado por Salomão? Assim então, ele administrou várias cidades que foram incorporadas ao estado de Israel. E tudo, a Bíblia nos diz que tudo, Josué 1, verso 4, diz que tudo quanto Josué havia visto, Salomão conquistou, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Salomão então, meus amados irmãos, tirou vantagem na sua época do comércio. Estava bem localizado ali, naquele lugar onde se encontrava. Ele tinha uma frota marítima a seu serviço, tornou-se o principal comprador de cavalos das Cilícias, nos diz os historiadores, e ele importava carros do Egito. Importava carros do Egito. Esse era o Salomão. A riqueza do mundo, na época de Salomão, estava à sua disposição. Pensa num homem grande. Pensou? Esse era Salomão. Não era eu, não era você. Era Salomão. No entanto, esse envolvimento com esse monte de coisa abalou a sua obediência ao Senhor.
Qual foi o primeiro erro que Salomão cometeu? Alguém sabe me dizer? Qual foi o primeiro erro que Salomão cometeu? Nós aprendemos pela manhã desse dia, na escola dominical. Nós não podemos cometer esse erro. Casar com mulher estrangeira. E foi exatamente isso que Salomão fez. Casou-se com a filha de Faraó. Salomão realizou uma grande obra, construiu o templo, usou os melhores materiais, colocou lá a arca de Deus, Deus habitava no templo. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. O templo do Senhor, hoje, é o nosso coração. É no nosso coração que Deus habita, que Deus quer fazer do nosso coração o seu santuário, o santuário do Deus vivo. Abrindo aspas, meus amados irmãos, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa frase, porque todos os homens aqui presentes e as mulheres hoje que também convivem no meio secular, trabalham fora, na grande maioria das mulheres, todas elas exercem uma função secular, não é verdade? Além do lar, ainda tem seu trabalho secular. Então, preste muita atenção. O constante é uma frase de um autor desconhecido para mim. O constante convívio com os incrédulos precisa ser permeado de oração e vigilância, para não nos colocarmos debaixo do mesmo jugo, para nós não nos misturarmos, para nós não nos tornarmos iguais. É muito mais fácil nós sermos influenciados do que nós influenciarmos. A nossa tendência, a nossa carne, tudo em nós deseja aquele ambiente. Então nós precisamos tomar muito cuidado nessa convivência. Salomão não enfrentou nenhuma guerra. Salomão não enfrentou nenhuma rebelião, como fazia Davi, constantemente estava em guerra. Ele não dirigiu nenhuma campanha militar. O seu exército ocupava apenas de guardar as fronteiras, de guardar os muros. Israel se sentia seguro, Israel estava em paz, Israel se sentia como se estivesse em uma casa onde o pai tem uma autoridade suprema e toda a família está contente com o governo daquele pai, porque ele governa com sabedoria, porque ele governa com punho firme, porque ele governa trazendo honra para aquela família. Todo mundo quer ser honrado com um pai dessa natureza. Assim então, meus amados irmãos, Salomão cometeu um incidente, e ele foi punido por Deus. Uma desobediência o levou à ruína total. Francis Felleron diz o seguinte: paz e consolo não pode ser encontrada em outra parte, a não ser na simples obediência. Você quer ter paz no seu lar? Você quer ter conforto no seu lar, você quer ter segurança no teu lar, você quer ter alegria no seu lar, você quer ver o seu lar feliz, sorrindo em todo o tempo. Meus amados irmãos, viva em obediência ao Senhor. Em obediência ao Senhor. Nesses princípios que que o texto de Reis nos ensina. Guarde os preceitos do Senhor, verso 3, teu Deus, para andar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos que estão escritos na lei de Moisés. Para quê? Para quê? Você está com a sua Bíblia aberta, sim ou não? Para que você prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu testemunho para andarem perante a minha face fielmente e de todo o coração e de toda a tua alma, nunca te faltará sucessor no trono. Nunca te faltará alguém para te substituir aonde quer que você estiver. A sua família será uma família desejada. A sua família será uma família que todos vão querer ter por perto. A sua família vai ser uma família que todo mundo se alegra em vê-la,
se alegra em compartilhar, se alegra em estar junto. Assim tem que ser essa família que nós estamos diante dela aqui, a família do Senhor. Portanto, guarde estas palavras: todo sucesso de um homem só é possível quando ele é abençoado pelo nosso Senhor Deus. Mas, então vem agora uma conjunção adversativa, dizendo em segundo lugar, que a ruína do homem começa exatamente quando? Quando ele se afasta de Deus. Esse é o segundo ensino, meus amados irmãos, desse texto, para nós, nessa noite. As glórias, abrindo aspas, porque faz parte de Dr. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: as glórias do passado não garantem o sucesso do presente. Alguém aqui já ouviu essa frase, com certeza. As glórias do passado não garantem o sucesso do presente. Só garante o sucesso, meus amados irmãos, aqueles que continuam caminhando com o Senhor. Porque se deixar de caminhar com o Senhor, a ruína virá. Portanto, assim nós devemos olhar para esse texto e dizer: só o caminhar contínuo com Deus garante vitória. Ah, meus amados irmãos, apesar de todo o sucesso de Salomão, de toda a sua sabedoria que Deus lhe havia dado, o seu coração deixou de ser fiel, o seu coração deixou de ser obediente, o seu coração deixou de temer ao Senhor, o seu coração se afastou dos preceitos do Senhor, o seu coração se afastou das leis, dos mandamentos, dos estatutos do Senhor. Meus amados irmãos, alguns erros que Salomão cometeu, e eu quero trazer à nossa memória para que nós, homens que aqui estamos, não os cometamos durante o resto da nossa vida. Não é verdade? Primeiro erro, meus amados irmãos, e que nós aprendemos na manhã desse dia, o primeiro erro que ele cometeu foi casar-se com mulheres estrangeiras. Salomão não tinha, aliás, Salomão tinha todos os preceitos. Salomão sabia muito bem como ele deveria se comportar, como ele deveria proceder. Ele escreveu cantares. Mas, no entanto, ele esqueceu daquilo que ele escreveu em cantares e não observou os estatutos e os preceitos do Senhor. Tomou mulheres estrangeiras para si, tomou mulheres estrangeiras para os seus filhos. Os alertas de Deus para Salomão foram constantes, para que ele não se envolvesse com pessoa que não tivesse o mesmo compromisso pessoal com Deus. E agora eu faço com que essa frase seja nossa, como escreveu Paulo. Se você puder colocar 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18, Paulo nos diz para nós não envolvermos com pessoas que não têm compromisso com o Senhor Jesus. Presta atenção na minha frase. Não nos envolvermos com pessoas que não têm compromisso com o nosso Senhor Jesus. Ficou claro isso, sim ou não? Ficou claro isso, sim ou não? Não nos envolvemos com pessoas que não têm o compromisso que nós temos com o nosso Senhor Jesus. Não importa se permite ou não permite, não importa se deixa ou não deixa. Eu acabei de ver esses dias um caso que diz assim: um domingo nós vamos na sua, o outro domingo nós vamos na minha, mas qual que é a do outro? Qual que é a do outro? Não serve o mesmo Deus. Então um domingo eu sirvo o meu Deus, um outro domingo eu vou servir um outro Deus. Isso não pode, eu não posso aceitar. Portanto, eu não posso ter uma companhia dessa do meu lado. Vocês estão me entendendo isso, sim ou não? Meus amados irmãos, ele praticou a idolatria. Por que ele praticou a idolatria? Porque aquelas mulheres havia ganhado o coração de Salomão. Aquelas mulheres também tomou a sua consciência, a sua razão, e fez com que ele afastasse da sua fé, abandonasse a sua fé. É isso que nós precisamos tomar cuidado com os nossos relacionamentos. Não forme um relacionamento com alguém que não tem a mesma fé que a sua, porque ela pode desviar dos caminhos do Senhor. Meus amados irmãos,
a história relata que demorou 300 anos para levantar um outro rei segundo o coração de Deus, o rei Josias. O rei Josias entrou, começou a reinar e começou a destruir todos os santuários que Salomão havia construído para adoração aos ídolos pagãos. Assim, então, se encontra em 2 Reis, no capítulo 23, no verso 13. Abrindo aspas, a ocupar de uma adoração mista, a fim de agradar as suas esposas, Salomão rompeu uma aliança que não poderia ser rompida, por isso não poderia deixar de ser punido, fecha aspas. Ao ocupar de uma adoração mista, adoração mista. O que foi que aconteceu então, meus amados irmãos, com Salomão, e que não pode acontecer conosco, que não pode acontecer com você? 2 Reis, capítulo 11, no verso 11 está escrito que Deus falou para Salomão: tirarei de você o seu reino, tirarei de você o seu reino, você não vai mais reinar. Portanto, meus amados irmãos, vou falar uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Ninguém gosta de ouvir. Mas é o que está escrito. Abre aspas. O Senhor, às vezes, tira de nós uma bênção que Ele já tinha determinado só por não guardarmos a sua aliança. Fecha aspas. O Senhor pode estar tirando de você uma bênção que você já tinha posse dela, ela já estava na sua mão, mas por causa de você não guardar a aliança, Ele está tirando essa bênção de você. Segunda coisa, o Senhor levantou um adversário contra Salomão, um adversário. Aqui, vou ler para os irmãos. Só um instante. Deixa eu achar esse texto aqui. Cadê o... Então, o primeiro texto foi, eu falei, está errado lá, viu? É 11. É primeiros reis, nós estamos em primeiros reis. Primeiros reis 11, verso 11. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedesse, não guardasse a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei. Está lá, sim ou não? Pode ler comigo, os homens? Vamos lá juntos? Tirarei uma bênção que já estava determinada, foi tirada. O outro texto, verso 14. Verso 14. Um adversário foi levantado contra Salomão. Quem foi que levantou um adversário contra Salomão? O Senhor. Contra Salomão, o adversário, Hadade, o edomita. E era da linhagem real de Edom. Um adversário. Será que as adversidades que nós estamos enfrentando não pode ser as obras de Deus para nos chamar novamente à obediência aos seus preceitos, aos seus ensinos, aos seus mandamentos, aos seus estatutos? Para nós observarmos? Possivelmente, meus amados irmãos, para nós encerrarmos aqui. Salomão, na sua velhice, ponderou sobre tudo aquilo que ele havia feito, sobre a sua trajetória de vida. Ponderou e escreveu, segundo os historiadores, o livro de Eclesiastes. E na leitura, então, do livro de Eclesiastes, nós podemos perceber ali algum sentimento de arrependimento de Salomão. O primeiro deles que nós encontramos é o capítulo 11, verso 9 e verso 10.
De acordo com a opinião dos comentaristas mais antigos, diz que Salomão escreveu esse livro já com a sua idade muito avançada. E assim então ele disse, capítulo 11, verso 9 e 10. Tem jovem aqui, sim ou não? Só os jovens comigo. Alegra-te, jovem. Não tem jovem, não? Nos dias da tua... Anda pelos caminhos que satisfaz o teu coração e agrade os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida é vaidade. E aí, nós entramos no capítulo 12. De Eclesiastes. E que foi que Salomão diz no capítulo 12? Lembra do teu Criador? Hoje, agora. Lembre do teu Criador agora. Esse é o dia oportuno. Não saia desta casa sem levar contigo em suas memórias, nos dias que você está vivendo, para os qual você não chegue no final da sua vida e diz, não tenho nele, não tenho na minha vida nenhum prazer. E quando é que um homem diz que não tem prazer no final da sua vida? Quando é que um homem diz que não tem prazer no final da sua vida? É quando ele olha para a sua família e vê a sua família esbagaçada, ele vê a sua família destruída, ele vê os seus filhos longe de igreja, ele vê os seus filhos longe dele mesmo, sequer o visita, ele vê os seus netos, mas os seus netos sequer os conhecem. Porque não existiu entre a juventude desse homem o cuidado de criar esses filhos nos preceitos do Senhor, de ensinar os seus filhos os mandamentos do Senhor, e portanto esses filhos hoje estão longe, estão afastados, e esse Senhor na idade está lá azedo, amargo, sozinho. Portanto, lembre do teu Criador hoje, agora. E diz os comentaristas, meus amados irmãos, que o propósito de Salomão era fazer reparo ou colocar reparo aos seus estragos diante das pessoas que ele havia então dado mau testemunho, diante das loucuras que ele havia cometido. No capítulo 7, nos versos 27 a 29, Salomão escrevendo diz, eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo, juízo que ainda, vocês estão vendo lá, sim ou não? Juízo que ainda, procure não, nem quem? Nele mesmo, juízo que eu procuro e ainda não achei. E aí ele continua dizendo, entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nenhuma sequer. Eis o que tão somente achei. Deus fez o homem como? Como foi que Deus fez o homem, meus amados irmãos? Vamos lá? Reto, mas ele saiu por aí fazendo loucuras, fazendo besteira. E você que está me ouvindo nessa noite, não faça isso. Não faça isso. Por favor, continue firme nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque Jeremias escreveu no capítulo 29, nos versos 11 a 14, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Que Deus, assim então, acode-nos nessa noite e nos ajude a sermos homens obedientes, para não nos desviarmos dos caminhos e dos preceitos do Senhor, nos achegando cada vez mais próximo da cruz de Cristo, aquela cruz que nos salvou, aquela cruz que nos redimiu, aquela cruz que levou o Senhor Jesus Cristo a se entregar em nosso favor, aquela cruz que eu e você
através dela somos salvos. Portanto, meus amados irmãos, Ele está nessa noite chamando-nos com amor. Ele está nos chamando para estar com Ele e sentir a sua presença em nossos corações. O Senhor está aqui neste lugar. E Ele deseja, nessa noite, comungar com você. Ele deseja, nessa noite, ter com você essa comunhão. Comunhão de vida, comunhão de paz. Ele é que sabe o que Ele deseja de você. Ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Cantemos o hino 222, mais perto da cruz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouve a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, o meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Amém. Pode assentar, irmãos. Convido os irmãos Clóvis, Antônio, presbítero pastor Daniel, para estar comigo aqui à frente nesse momento único, nobre e mais importante do nosso culto desta noite, que é a celebração da ceia do Senhor. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, na noite em que Ele foi traído, na noite da sua traição, na noite sangrenta, na noite cruel, na noite escura da sua alma, Jesus Cristo foi traído. E então Ele disse aos discípulos: assim, meus amados irmãos, como escreveu Paulo
aos irmãos da igreja de Coríntios, no capítulo 11, na primeira carta, nos versos 23 em diante, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes. Que o beberdes? Não está aí não? Não está. Em beberdes em memória de mim. Então, de que forma que nós devemos tomar o cálice nessa noite? Lembrando do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Lembrando o que Jesus Cristo fez. O que foi que Jesus Cristo fez por você? Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo morreu por mim. Assim, então, quando nós bebermos desse cálice, nós devemos fazer em memória do Senhor, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Dessa forma, então, meus amados irmãos, nós vamos olhar para esse texto lido, baixar e curvar nossas frontes em obediência à palavra do Senhor e nos preparar para participarmos da ceia do Senhor. Assim Ele o fez e diz: fazei isso todas as vezes em memória de mim. Não disse que era para ser feito só aquela vez, mas em todas as vezes que fosse feito, deveria ser feito lembrando esse preceito. E o que foi que Ele fez? Ele levou as nossas dores, Ele carregou as nossas chagas, Ele tirou de nós as nossas vergonhas, as nossas culpas, as nossas condenações. Ele tirou de nós o poder do diabo, da nossa vida. Ele nos tirou do inferno e nos trouxe para o reino, para o seu reino, para a sua luz. E hoje nós podemos viver na luz. Você está na luz, sim ou não? Se você está na luz, amém. Que o Senhor Jesus, então, faça morada em seu coração de forma permanente para todo sempre. Cantemos junto com o coral neste momento, e enquanto o coral canta, você ora. Ora, mas ora muito mesmo, para não ser condenado quando participar da ceia do Senhor.